Irmãos, nós vamos ler três trechos da Escritura. Eu já vou dizer para você colocar o seu dedo nos três. Nós vamos começar com Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler dos versos 19 a 22. Depois vamos ler Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. E, por fim, vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 em diante. Atos, capítulo 3, verso 19. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Mateus, capítulo 2, verso 1. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 em diante. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava.
Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, e que o Senhor abençoe a Tua igreja nessa manhã. Amém. Irmãos, essa é a nossa última mensagem nessa nossa curta série sobre o Advento. E nós passamos aí pelos grandes blocos de tradição do Antigo Testamento, passamos pelo Pentateuco, pelos profetas, pelos escritos, que falam a respeito da vinda de Jesus. E nós decidimos trazer para os irmãos um assunto que não deve ser esquecido. E como a gente geralmente segue séries expositivas, é difícil tratar desse assunto, é um assunto teológico, assim, mais temático, né, que são dos ofícios de Cristo. Então nós achamos que seria muito útil para a igreja aproveitar a celebração da vinda de Jesus, agora no fim do ano, para falar sobre esses ofícios de Jesus. É um dos ensinos da Bíblia que nos ajudam a compreender de que modo Jesus cumpre o Antigo Testamento. Quase todo mundo já ouviu falar a respeito disso, que o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Agostinho dizia isso, que o Antigo Testamento é o Novo Testamento de forma latente e que o Novo Testamento é o Antigo de forma patente. E essa unidade das Escrituras tem várias linhas de conexão. E uma dessas linhas é a descoberta de que Jesus concentra em si os ofícios do Antigo Testamento. Vocês viram nesses 3 textos que a gente leu. O primeiro texto, lá em Atos, anuncia Jesus como o profeta semelhante a Moisés. Nós vamos ler esse trecho. Depois, o nosso trecho de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote. E aqui em Mateus, é até uma ênfase do Evangelho de Mateus, Jesus é o rei. E a igreja reconheceu os 3 ofícios na pessoa de Jesus. Isso nos ajuda a compreender essa articulação do Antigo Testamento e do Novo, de que modo Jesus, afinal de contas, cumpre e supera a velha aliança. Mas vamos nos lembrar aí de Deuteronômio. Esse trecho foi lido aqui já no nosso período do Advento, Deuteronômio 18. Abra sua Bíblia lá. Deuteronômio, capítulo 18. Esse é exatamente o trecho citado lá no livro de Atos. Versículo 15. O Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre os teus irmãos, e a ele ouvirás. Conforme o que pediste ao Senhor, teu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem olhar para esse grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Levantarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui nós temos uma profecia a respeito da vinda do profeta. É uma das formas da expectativa messiânica nas Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos esses ofícios emergindo no meio do povo. Primeiro, nós temos o profeta. Moisés é o paradigma do profeta bíblico. Ele vê a face de Deus e fala as palavras de Deus.
E o povo precisa ouvir o profeta para saber para onde ir, para compreender aonde ele está e qual o seu destino. É o profeta que vai mostrar a direção. Nós temos uma saída, um caminho de redenção, Deus deu essa terra e nós vamos alcançar essa terra. Então, o profeta dá a visão e orienta o povo. Mas o profeta, nós vimos isso, também tem essa função de mostrar o que é a realidade sobre o povo, sobre a sociedade na qual o povo de Deus está e a respeito do seu destino. Eu citei semana passada, quando nós falamos sobre o pastor de Israel, e falamos sobre como Jesus é o nosso pastor que foi enviado, mas o pastor é também um título messiânico, né? Uma referência a uma das funções do Messias como rei. Nós vimos esse assunto semana passada. Mas nós vimos que o profeta tinha essa função, e a gente falou, na verdade, sobre a profecia e o advento, sobre o profetismo bíblico e o advento. E a função do profeta, nós vimos, e começa isso com Moisés, é, em primeiro lugar, trazer uma consciência para o povo de Deus contrária à ordem estabelecida. Não é porque o profeta é necessariamente contra a ordem, né? Tem gente que acha que todo anarquista é profeta. Não é isso. O ponto é que a ordem estabelecida era a ordem de Faraó. E a ordem de Faraó não é a ordem criacional, é uma ordem de escravidão. Então Deus levanta o profeta e o profeta desmascara aquela falsa ordem. Quando os reis bíblicos, que tinham o apoio dos profetas, também se afastavam de Deus e caíam em idolatria, começavam a adorar os deuses de Canaã e oferecer os filhos em sacrifício e praticar injustiça, também o profeta aparecia para dizer, olha, Yahvé não tem nada a ver com essas divindades aí cananeias, vocês estão confundindo as coisas. E os profetas sempre tinham essa função, mas nós vimos também que o profeta não apenas mostrava a realidade da ordem estabelecida e de como o povo estava comprometido de forma pecaminosa com ela, mas o profeta também dava esperança. E nós vimos isso também na palavra de Ezequiel sobre os profetas de Israel, sobre os pastores de Israel que tinham deixado a sua função, que eram os príncipes, os reis, e também o anúncio de que Deus enviaria um outro pastor. E esse pastor é o filho de Davi, Jesus Cristo. Mas então o profeta tem essa função dupla. Ele não apenas desmascara a realidade sobre a ordem na qual o povo vive, mas também mostra a terra prometida e coloca o pessoal no caminho. Então a palavra do profeta traz a luz divina para a situação. Essa é a função do profeta. Traz a luz divina e mostra a direção. Mas existe essa promessa de Moisés, que foi o grande modelo do profeta. Todos os profetas depois bebiam de Moisés. Mas Moisés disse que viria um outro profeta aí. Isso teve várias aplicações, certamente. Muitos viam isso tendo já se aplicado até certo ponto com Elias. Mas havia em Israel essa expectativa do profeta. Ela tinha várias manifestações. Os judeus que aceitavam o Antigo Testamento inteiro, né, e também os textos proféticos, acreditavam também que o Messias ou teria uma função profética ou seria introduzido por um profeta. Os samaritanos, que só aceitavam o Pentateuco e uma versão adulterada do Pentateuco, acreditavam apenas no profeta, eles não acreditavam no filho de Davi, por razões óbvias. Os 10 reis, as 10 tribos do norte, quando se separaram de Judá e Benjamim, eles recusaram a ideia de estar sempre sob a autoridade do rei de Judá, do rei que vem de Judá, ou seja, de Davi. Né? Eles brigaram, depois de Salomão, se separavam, então eles não acreditavam no Messias, filho de Davi, porque isso seria para eles um retorno à escravidão, ao tempo em que Salomão dominou as 12 tribos. Então, os samaritanos eram descendentes das tribos do norte. Então, eles não acreditavam em filho de Davi, eles acreditavam no profeta só. Você vai ver isso aparecer na história, lá no Evangelho de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela pergunta se ele é o profeta. Né? E a palavra Cristo aparece ali também na discussão, mas o Cristo dos samaritanos era o profeta. Mas os outros judeus também esperavam o profeta, mas era difícil definir isso.
Eles não sabiam se era uma pessoa só, se eram pessoas diferentes, se vinha o profeta e depois o filho de Davi, qual era a relação. Mas depois que Jesus se manifesta, nós descobrimos que ele é o profeta, porque ele tem as palavras de Deus. Na verdade, Jesus é o próprio verbo. Jesus é a própria palavra de Deus. Nós encontramos profecias do Antigo Testamento a respeito do ungido do Senhor se cumprindo na pessoa de Jesus, não apenas no sentido dele ser escolhido para o governo, mas de ser o portador das palavras de Deus. E ele atua, então, cumprindo as funções do profeta. Onde Jesus estava, a realidade era revelada. A realidade sobre o império das trevas, sobre quem eram os judeus, afinal de contas. Nós estudamos isso esse ano extensivamente no Evangelho de João. Como Jesus denunciava a realidade sobre os fariseus, por exemplo, e dizia: vocês, na verdade, não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a minha palavra. E vocês não ouvem porque não são das minhas ovelhas. Então, a presença de Jesus mostrava a realidade. Quem era quem, afinal de contas? Qual a verdadeira expectativa dos judeus, até mesmo quando esperavam um rei, um Messias, mas estavam buscando o pão que perece e não a comida que permanece para a vida eterna? Então, Jesus cumpre essa função como profeta, como o último portador das palavras de Deus. Agora, veja o Salmo 110. Abra sua Bíblia lá. Aqui nós temos um anúncio também muito importante e é explorado na carta aos Hebreus, de que o Messias, o ungido, seria também sacerdote, teria também funções sacerdotais. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Olha, isso é uma referência à casa de Davi, ao reino de Davi, Sião. Com vestes santas teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas, e teus jovens serão como orvalho ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita o Senhor destituirá reis no dia da sua ira, e julgará as nações, e ele as encherá de cadáveres, e esmagará os chefes por toda a terra. E no caminho beberá as águas da torrente, e prosseguirá de cabeça erguida. Gente, a linguagem aqui é de um rei conquistador, que tem muitos jovens no seu exército, é seguido fielmente, e ele vai adiante, os reis são derrubados, e ele derrota os seus inimigos e segue como se não tivesse se cansado. Então, a imagem é do rei na batalha, naquele contexto ali do Oriente Próximo. Mas vejam só, essa linguagem do rei como um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é muito surpreendente. Isso pipoca assim de repente aqui nos Salmos, e soa estranho, porque Israel conhecia o sacerdote, era uma tradição, né? Que era a casa de Arão. Esses eram sacerdotes escolhidos por Deus. Deus usou Moisés para escolher essa casa sacerdotal, e eles vinham exercendo essa função há muito tempo. E aí, de repente, aparece Melquisedeque na história. Melquisedeque é aquele rei de Salém para quem Abraão pagou os dízimos depois da vitória na guerra depois da guerra dos 4 reis contra 5, ele tem vitória na batalha contra eles e recupera o seu sobrinho e todos os seus bens. Então, nós temos esse momento em que Abraão vai e paga os dízimos para Melquisedeque. E aparece ali e depois não aparece mais. E então surge essa ideia de que Melquisedeque é um sacerdote do qual nada se diz sobre a sua casa, sobre a sua ascendência, sobre a sua descendência. Era um sacerdote muito importante, porque o próprio Abraão pagou dízimos a esse sujeito. Ora, Abraão é o escolhido de Deus. Então, isso significa que havia homens de Deus além da casa de Abraão, no tempo de Abraão. Isso é explorado pelo autor de Hebreus quando ele diz o seguinte, que esse Melquisedeque tem que ser muito grande
para Abraão ter pagado os dízimos a ele. E que em Abraão, o próprio Arão, que era filho de Abraão, pagou os dízimos para Melquisedeque. Essa é a forma típica dos judeus pensarem. E o que ele quer dizer com isso? É que, para além do sacerdócio de Arão e da casa de Arão, existe um serviço de mediação divina disponível. Ele existe. Esse negócio já estava aí. Mas quem é realmente esse sacerdócio? Ou quem representa esse sacerdócio? Então, segundo o autor de Hebreus, fica claro aqui no Salmo 110 que Deus tinha essa ordem há muito tempo. Essa ordem não era dependente de Moisés, não era dependente de Arão. E quando Deus escolhe Davi, a casa de Davi, ele determina que esse sacerdócio universal, que é maior do que todos, seria concedido para o rei. Então, o rei ia concentrar essas funções. Gente, isso é muito importante. É por isso que Davi é um representante de Jesus, uma antecipação de Jesus tão significativa. É que Davi era profeta e falava de forma inspirada, e nós temos os salmos inspirados. Davi era rei, e Davi também, de um modo misterioso, era também um sacerdote, mas não era da casa de Arão, ele não podia ser. Era de outra casa, que era a tal casa de Melquisedeque. Então, se você ler a carta aos Hebreus, você vai descobrir isso, que Jesus é apresentado ali como o sacerdote dessa casa. Melquisedeque era apenas uma antecipação, o próprio Melquisedeque, um símbolo desse sacerdócio verdadeiro, que era apenas representado ali também pelo sacerdócio de Arão, pela casa de Arão. Então, irmão, Jesus é um sacerdote, mas qual é a função desse sacerdote? Então, nós lemos aqui algo muito importante. Nós falamos sobre a função do profeta como aquele que ilumina e mostra a realidade sobre onde Deus está, onde o mundo está e onde eu estou. E o profeta nos desafia a responder à realidade. A palavra profética faz esse desafio. Agora, o que faz o sacerdote? Nós lemos aqui. Por causa desse sacerdote, diz o versículo 14, que entrou no céu e que se compadece, versículo 15, Hebreus 4:15, quem tiver aí com a Bíblia aberta, veja o verso 15. Esse sacerdote se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, sem pecado. E o que significa isso então? Versículo 16, que nós temos acesso. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça para que recebamos misericórdia. Então, qual é a função do sacerdote? A mediação. O profeta mostra a realidade sobre nós, onde nós estamos e para onde nós devemos ir, e o sacerdote faz a mediação. O sacerdote nos conecta com Deus. É para isso que o sacerdócio foi estabelecido. É porque a nossa alienação, em razão do pecado, nos torna indignos da presença de Deus. Na verdade, mais do que isso, a diferença criador-criatura, mesmo que não houvesse pecado, é intransponível para nós. Então, se Deus não prover um meio de se fazer acessível, nós não poderíamos acessá-lo. Não é apenas por causa do pecado que Deus está indisponível, é por causa da sua transcendência. Então, Deus tem que estabelecer um mediador. Mas o milagre da revelação cristã é que Deus, ao invés de estabelecer um terceiro como mediador, Deus é o seu próprio mediador, porque ele se encarna na pessoa de Jesus. Então, Deus é aquele que media a nossa relação com Deus e é o próprio Deus que tem a relação mediada. Isso nós aprendemos, é a visão cristã da Trindade. Deus é o objeto da revelação, mas Deus também é o evento da revelação e o próprio conhecimento da revelação. Só Deus pode revelar a Deus. Então Deus se encarna e Deus se torna o sacerdote dele mesmo, para que nós possamos acessá-lo. Mas por que ele é um sacerdote eficiente? Porque não é apenas Deus, mas diz o nosso texto aqui em Hebreus, capítulo 4, ele é também totalmente humano,
sofreu o que a gente sofreu, participou das nossas dores, então ele tem como levar exatamente o que nós vivemos, sentimos, estamos experimentando a presença de Deus. Então, por causa dessa união de Jesus, do Verbo com a natureza humana, e por causa da vinda de Jesus, nós não apenas temos acesso a Deus de forma completa, isso é muito importante, mas nós sabemos que Deus sabe exatamente o que nós experimentamos. É claro que a gente... eu quero lembrar que o Agostinho dizia, quando ele buscava a Deus, e ele procurava Deus em algum lugar, e descobriu que Deus estava, na verdade, dentro dele. O que ele queria dizer com isso, Agostinho, é que Deus conhece a todos nós no íntimo. Mas tinha uma experiência que Deus não tinha, é a de ser criatura. E Deus assume a criaturidade. O Verbo assumiu a criaturidade, vestiu da criaturidade. Deus se tornou homem. Isso significa, então, e isso às vezes as pessoas assustam quando a gente diz assim com toda essa clareza, que Jesus era o Criador e a criatura na mesma pessoa. Jesus é o Criador e a criatura na mesma pessoa. Então, Jesus tem um conhecimento da nossa realidade distinto, e é isso que Hebreus capítulo 4 diz, que ele faz a mediação, porque ele leva a realidade da nossa experiência para a presença de Deus e leva a realidade de Deus para nós. Então, Jesus é o sacerdote, ele faz a mediação, é por causa de Jesus que nós temos acesso. Agora veja Isaías 9. Nós lemos Mateus 2 fala sobre Jesus como rei. Os magos vêm do Oriente trazendo presentes que eram presentes que tinham essa conotação, né? Ouro, incenso e mirra, tinham conotação real. Agora veja Isaías 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Temos aqui uma outra profecia messiânica. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, aqui temos outra profecia messiânica a respeito do reino do filho de Davi, do reino do Messias, e ele é chamado aqui de Príncipe da Paz. Esse é o reino, é o rei que traz a Shalom. Shalom, no Antigo Testamento, tem o significado de plenitude e de harmonia. Shalom não é meramente paz, no sentido mais psicológico que nós usamos hoje. Geralmente, quando se fala a respeito de paz, hoje a gente está falando da paz mundial, né? Ou de cessar as guerras e tal, ou a gente fala de paz no sentido interno. As pessoas gostariam de se sentir em paz. Mas a Shalom bíblica é bem mais ampla. Ela une esses vários sentidos, mas une outros. A Shalom bíblica envolve prosperidade, envolve fertilidade, envolve criatividade. Se você ler as aplicações do termo nas Escrituras, vai descobrir que era um conceito amplo. A gente poderia falar de plenitude hoje, ou de integralidade, alguma coisa holística, a gente poderia dizer. Então, a Shalom era algo bem mais completo, envolvia justiça, não apenas cessar a guerra. Os romanos tinham a paz deles também, a paz romana, mas a paz romana não era justa, especialmente com os pequenos povos que eram oprimidos por eles. A Shalom bíblica é completa. Ela envolve a dimensão interna, a externa, envolve justiça, mas envolve também liberdade, envolve fertilidade, envolve longevidade,
Então, a Shalom tinha a ver com velhos, por exemplo, na linguagem do Antigo Testamento, que morriam idosos, bem idosos, e os jovens não faleciam logo. Então, isso era a forma no Antigo Testamento de falar sobre isso. No Novo Testamento, a gente vai descobrir que é mais do que isso, é imortalidade, é a criação toda renovada. Isso é Shalom. Então, existe esse rei que vai vir e que vai trazer unidade e harmonia para a terra. Então, a gente deve pensar no rei não apenas como aquele que governa. É claro que Deus enviar um rei significa que ele vai estabelecer o governo, que as pessoas vão responder a ele, que vai haver justiça e juízo, mas vamos nos lembrar do que nós vimos semana passada sobre o pastor, o filho de Davi que Deus vai enviar. Esse pastor, nós vimos, vai reunir, atenção, reunir as ovelhas, curar as ovelhas. São funções desse pastor. E fortalecer as ovelhas fracas. Claro que ele vai impedir a injustiça, então as feras vão desaparecer e as ovelhas gordas não vão mais oprimir as ovelhas magrinhas. Ok? Sem preconceitos aqui, o mundo está muito difícil, né? Então, as ovelhas gordas aqui no texto significam o quê? As ovelhas fortes, saudáveis, que passam por cima das outras, pisam a comida, e as ovelhinhas mais fraquinhas não têm apoio, suporte, proteção. Então, esse é o pastor de Israel. Veja, irmãos, que a função do rei, então, é trazer a unificação e a harmonia. É trazer unificação e harmonia, essa é a função do rei. Então, pensa em Jesus tendo essas três funções. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos pastoreia como o rei Davi, que une as ovelhas, acaba com a injustiça, traz a harmonia, a ordem. Só Jesus pode fazer isso, e Ele está fazendo isso no mundo. Embora, como a gente sabe nas Escrituras, toda essa obra de Deus é como o caso da novela de José. Ela é feita como um tecido oculto. Deus está tecendo aquela história, e de repente, num momento crucial, a mesa vira, e o que Deus estava costurando, de repente, se revela. Esse é o padrão das Escrituras, e não há nenhuma razão para pensar que ele mudou agora que a gente está aguardando o último ato divino de redenção, que é a vinda de Jesus. É exatamente do mesmo jeito, como aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus. A gente olha para o mundo e fala, não, ninguém está cuidando desse negócio aqui. E, de repente, a história de Deus se revela e você descobre que tudo fazia sentido, que estava tudo sendo costurado e conduzido para aquele destino. Sempre foi assim no Antigo Testamento. Foi assim com a vinda de Jesus. Não vai ser diferente com a segunda vinda de Jesus. Então, leia a sua Bíblia e tenha paciência. É isso que vai acontecer. Mas o pastor está trabalhando. E ele está trabalhando para reunir o seu rebanho e para trazer Shalom. Então, esse é o rei, mas Jesus também é o sacerdote. Diz o nosso texto de Hebreus 4, que nós podemos nos aproximar confiadamente ao trono da graça. Então, ter Jesus como sacerdote, irmão, significa que a mediação é perfeita. Não existe nada entre você e Deus. Não existe nada entre você e Deus. Não existe obstáculo, não existe parede. O texto de Hebreus é claro. Você pode se aproximar confiadamente ao trono da graça. Eu sei que é bom demais, parece bom demais para ser verdade. E em muitos momentos você desacredita disso. E você ora como se estivesse falando sozinho. Mas é por isso que Hebreus 4 está lá. E você tem que ler e reler e acreditar. Você não está falando sozinho. Porque Jesus intercede por você. Se Jesus intercede por você, como você pode acreditar que você está falando sozinho? Não, eu creio em Jesus, eu só acho que as minhas orações Deus não está ouvindo. Meu irmão, o que é crer em Jesus? É crer no que Ele veio fazer. Ele é o pastor, o profeta e o sacerdote. Se Ele é o sacerdote, Ele está fazendo o que Ele tem que fazer. Se as orações que você faz não são respondidas como você espera, ou você não sente a presença de Deus como você gostaria, olha, isso tem 1000 razões. Isso pode ser dado à sua infância.
Isso pode ter relação com o seu apego a coisas insignificantes, que tiram sua sensibilidade para a realidade e a presença de Deus. Tem a ver com a sua pobreza, com a sua infância, não tem problema. A criança pequena, o bebê, não sabe tudo que o pai está fazendo por ele. Em boa parte do tempo, o bebê não sabe nem dizer o que quer. Mas se soubesse dizer, o pai também não podia dar. A comunicação dos bebês com os pais é realmente difícil, não é simples. Então pense dessa forma. Por que sua comunicação com Deus é tão truncada? É porque você é uma criança, é por isso que ela é truncada. Isso não significa que Jesus não está intercedendo por você e que Deus não está te vendo. Deus está te vendo, porque Jesus é o sacerdote e a mediação dele é perfeita. Então nós temos um pastor, e temos um sacerdote e temos um profeta, que é a própria palavra de Deus, anunciada pela boca antes dos profetas. Jesus é o profeta. Isso significa que, olhando para Jesus, andando com Jesus, você está no mundo real. Quantas vezes a gente tem essa sensação de irrealidade que as pessoas podem sentir na fé? Muitas pessoas frequentam a igreja há muito tempo e têm em algum momento a sensação de que essa vida religiosa tem algo falso. E ficam pensando que a realidade está lá fora. Mas quantas pessoas lá fora têm essa sensação? Se você ouviu falar do movimento existencialista, você deve ter ouvido já a respeito disso. Uma experiência que um filósofo francês chamou de náusea. E ela vai te pegar um dia. E é bom. Ela é bíblica. Está lá em Eclesiastes. Ok? Lá em Eclesiastes tem essa experiência já contada bem antes. Mas a náusea vai te pegar. Um belo dia você levanta e você descobre que a matéria não é suficientemente real. Que tudo na sua vida é construído e é um ângulo de olhar. É como uma nuvem. Você enxerga a nuvem da posição que você está, à distância. Mas se você estivesse dentro da nuvem, você nem a via. Ela existe de um ponto de vista. E só por um pouquinho de tempo. Em algum momento você vai descobrir isso, né? Aquele cristão que está há muito tempo na igreja, às vezes fica iludido, pensando que a realidade, né, é o mundo sem Deus. Não é menos real do que qualquer coisa. Onde está a realidade? A realidade está na palavra. Por quê? Deus criou o mundo pela palavra. A questão é muito simples. O mundo foi criado pelo verbo de Deus. O centro duro da realidade é o Logos. É a palavra. É o haja luz que fez a luz existir. A luz pode parecer muito real para você, mas a palavra que criou a luz é a realidade final. E essa palavra, o Filho, se manifestou. Quando a gente está perto dele, a gente sabe quem a gente é de fato. E as ilusões que a gente ouve da família, na TV, na faculdade, tudo desmancha. E você se vê exatamente como quem você é, na presença da palavra. Essa palavra te interpreta, ela diz para onde você tem que ir, aonde você não pode ir. É por isso que às vezes você tem a sensação de que coisas que pareciam muito interessantes fora da fé, fora do evangelho, quando a palavra te atinge, naquele instante você fica sóbrio e você olha e fala assim: gente, que bobagem. Eu realmente considerei a possibilidade de viver fora da fé. Como é que eu pude fazer isso? Mas não se engane, se você ficar bêbado de novo, você vai achar que aquilo vale a pena outra vez. Então, na presença de Jesus, da profecia, a realidade aparece, a gente fica sóbrio, não dá para ficar tonto. Você fica sóbrio e você sabe exatamente o que é a realidade e o que você tem que fazer da sua vida. Irmãos, quando a gente celebra o Natal, a gente celebra isso, é que essa pessoa veio ao mundo. E andando com Jesus, nós temos iluminação, nós temos comunhão com Deus, e nós temos um pastor que vai dar um jeito na nossa vida. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu convido você a
orar a respeito disso. Todos precisam da palavra, todos precisam da mediação e todos precisam de um rei. Nós precisamos disso para viver. Nós não podemos esquecer de nenhum desses ofícios. Ore ao Senhor sobre isso, para que Jesus seja o seu amigo e realize, ou você responda a esses ofícios que Ele realiza por você. Ora ao Senhor, peça para Ele abrir seus olhos, abrir seu coração. Você fugiu da luz, fugiu da palavra, você quis ser pastor de si mesmo, ou você pensou que você não tem acesso a Deus, se arrependa agora. Peça perdão a Deus, mas com esperança, com fé, porque Jesus é acessível. E Ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Busca o Senhor, peça perdão dos seus pecados, enquanto a gente louva ao Senhor agora e se prepara para a ceia do Senhor.